Olá você, bem-vindo ao canal Videoteca Cristã, que nesse vídeo do quadro Super Interpretando vai discutir a passagem do Evangelho de Mateus que aparentemente cita o profeta Isaías de forma indevida. Mas será que é isso mesmo? Estamos falando da famosa profecia em que a jovem mulher daria à luz um filho chamado Emanuel. E toda a discussão gira em torno do seguinte: será que Isaías estava realmente falando do Messias quando originalmente entregou essa profecia? E será que Mateus teria sido tendencioso a usar a palavra virgem como tradução da expressão jovem moça de Isaías? É aqui no quadro Super Interpretando que eu compartilho com vocês as notas explicativas das minhas preciosas Bíblias de estudo, que, modéstia à parte, são as melhores do mundo, trazidas dos confins da terra para benefício da seleta audiência deste canal. Então, para expressar toda essa admiração pelo canal, que com certeza está agora transbordando do seu coração, já deixa aquele like e se você ainda não se inscreveu, aproveita para se inscrever e para ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo novo do canal. E antes de começar, eu preciso ressaltar que este vídeo vai cobrir apenas as notas de estudo referentes à passagem de Mateus. Ou seja, as notas sobre o texto de Isaías do Antigo Testamento vão ficar para um próximo vídeo específico dessa passagem de Isaías. Apesar de que nós leremos sim no presente vídeo o texto bíblico da passagem de Isaías. Então, sem mais delongas, vamos ao texto. A passagem que nos interessa está no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, versos 18 a 23, que será lida agora na tradução NVI. Lembrando que essa profecia de Isaías não é citada nos outros evangelhos, só no de Mateus. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor, em sonho, e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E agora o trecho que nos interessa. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Bom, agora a gente já podia ler o trecho relevante lá de Isaías, mas antes disso eu queria explicar um pouco do contexto histórico. Durante a época do reino dividido, Isaías foi um profeta que ministrou ao Reino do Sul, também chamado Reino de Judá. Mais especificamente, ele levava suas mensagens à corte do rei Acais, que foi um rei infiel ao Senhor. Na verdade, naquela época, o Reino do Sul já estava afundando na idolatria, sem falar no Reino do Norte, que estava ainda pior. E Deus já estava dando sinais de que o destino deles seria a destruição e o cativeiro. Inclusive, Deus havia instruído Isaías a dar nomes simbólicos aos próprios filhos dele, nomes como Maher Shalal Hashbais, que do hebraico significa apressa para atacar, corre para saquear. E também Sear Jazub, que significa só um remanescente sobreviverá. Não fica claro quantos filhos Isaías teve ao todo. De qualquer forma, no contexto dessa passagem de Isaías 7, os assírios estavam ameaçando invadir tanto o Reino do Norte quanto o Reino do Sul. Porém, o Reino do Norte, à época comandado pelo rei Peca, fez uma aliança com o rei Rezim, dos sírios, pois todos eles estavam com medo dos assírios. Entretanto, Acais não quis se juntar nessa aliança, porque ele tinha esperança de conseguir fazer um acordo com os assírios, para não ser destruído, pagando tributos ou alguma coisa assim. Daí, Peca e Rezim passaram a enxergar o Reino do Sul como um potencial inimigo, e estavam fazendo planos para derrubar Acais antes da chegada dos assírios. Ou seja, à época dessa passagem de Isaías 7, Acais estava mais preocupado com Peca e Rezim do que com os assírios. Na verdade, Acais estava até planejando pedir ajuda dos assírios caso fosse atacado por esses dois reis. E aí, no meio de tudo isso, Deus oferece a Acais uma oportunidade de livramento. Bastava Acais confiar. E mais, Deus falou para Acais que ele podia pedir qualquer sinal ou milagre, para daí confiar. Mas Acais, infelizmente, deu uma desculpa esfarrapada e rejeitou a oferta de Deus. E foi aí que Isaías trouxe a profecia que nos interessa. Enfim, vamos ao texto. Essa passagem está em Isaías capítulo 7, versos 10 a 16, que será lida agora na tradução NVI. Disse ainda o Senhor a Acais: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acais disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso, o Senhor mesmo lhes dará um sinal.
A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos 2 reis que você teme ficará deserta. Bom, um breve comentário. Alguns sugerem que Isaías estava falando de um filho dele mesmo que viria a nascer, pois o formato desse texto da profecia é similar ao encontrado nas passagens em que Deus fala para ele dar nomes simbólicos aos seus filhos. Vale ressaltar, porém, que não há nenhuma indicação explícita de que Isaías teve um filho chamado Emanuel. Entretanto, esse nome aparece 2 outras vezes no livro de Isaías, ambas no capítulo 8, mas o significado não é tão claro. Vejamos. O trecho é Isaías 8, versos de 3 a 10. Então deitei-me com a profetisa, minha mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho. E o Senhor me disse, dê-lhe o nome de Maher-shalal-Hash-baz, pois antes que o menino saiba dizer papai ou mamãe, a riqueza de Damasco e os bens de Samaria serão levados pelo rei da Assíria. O Senhor tornou a falar-me, já que este povo rejeitou as águas de Siloé, que fluem mansamente, e alegrou-se com Rezim e com o filho de Remalias, o Senhor está trazendo contra eles as poderosas e devastadoras águas do rio Eufrates, o rei da Assíria, com todo o seu poderio. Elas transbordarão em todos os seus canais, encobrirão todas as suas margens e inundarão Judá, cobrindo tudo até o pescoço. Seus braços abertos se espalharão por toda a tua terra, ó Emanuel. Essa é a primeira citação. Prosseguindo. Continuem a fazer o mal, ó nações, e vocês serão destruídas. Escutem, terras distantes. Ainda que vocês se preparem para o combate, serão destruídas. Sim, mesmo que se preparem para o combate, vocês serão destruídas. Mesmo que vocês criem estratégias, elas serão frustradas. Mesmo que façam planos, não terão sucesso, pois Deus está conosco. Aonde aqui a expressão hebraica Immanuel foi traduzida na forma de expressão, Deus está conosco, e não como um nome próprio. Bom, vamos então às Bíblias de estudo? Bom, eu selecionei um total de 6 Bíblias de estudo, começando por essas 3, e mais especificamente pela primeira delas, que é a CSB Study Bible, copyright de 2017 pela Holman Bible Publishers, que é uma bíblia de estudo muito boa e inclusive já existe no Brasil. O canal tem um vídeo review sobre ela, mas eu vou explicar isso melhor no final desse vídeo. Bom, essa bíblia fala o seguinte do verso 22 de Mateus 1, acerca da expressão falado pelo Senhor através do profeta. Essa expressão implica que Deus era o autor último das mensagens faladas e escritas pelos profetas. A gramática que Mateus usa ao introduzir a citação de Isaías 7,14 sugere que o anjo citou esse verso a José durante o anúncio dele. Alguns intérpretes argumentam que Mateus manuseou de forma errada o texto de Isaías 7,14, mas ele parece ter manuseado esse texto da mesma forma como o anjo o fez, o que significa que o uso de Mateus é apoiado pela autoridade do anjo. Bom, eu pessoalmente achei muito interessante esse comentário. Confesso que meu conhecimento técnico do grego do Novo Testamento não é suficiente para avaliar a força desse argumento gramatical. Mas a minha impressão é que nem todos os estudiosos concordam com esse argumento, porque eu simplesmente não vi esse argumento repetido nas outras bíblias de estudo, tá? Mas vamos para frente. Nossa segunda bíblia de estudo é a NIV First Century Study Bible, copyright de 2014 pela Zondervan, com as notas de Kent Dobson. Essa Bíblia de Estudo chegou em parte ao Brasil recentemente com a publicação Ensinamentos da Torá da editora Thomas Nelson, que contém, porém, só o Pentateuco, tá? Só os primeiros 5 livros do Antigo Testamento. Vamos ver o que essa Bíblia diz. Sobre o verso 23 de Mateus 1 e sobre a expressão virgem, ela diz o seguinte: o termo hebraico para virgem em Isaías 7,14 é alma, que significa uma jovem mulher ainda não casada, não necessariamente uma virgem no sentido técnico da palavra. Porém, a palavra grega usada aqui por Mateus, partenos, normalmente significa uma mulher ainda não casada, porém sexualmente madura, isso é, que já atingiu a puberdade, mas que ainda não teve relações sexuais. Então essa explicação nos introduz a essa polêmica sobre o termo grego que Mateus usou, que significa virgem de fato, para traduzir o termo hebraico de Isaías, que significa uma mulher jovem ainda não casada, não necessariamente uma virgem no sentido técnico da palavra. Mas vamos para frente. Nossa terceira Bíblia de estudo é a The NIV Study Bible, copyright de 1985, 1995, 2002, 2008, 2011 e 2020 pela Zondervan. Essa Bíblia não é exatamente a Bíblia de estudo NVI que existe no Brasil, tá?
Porque essa versão brasileira, ela tem as notas de estudo de uma versão bem mais antiga. Todos esses anos que eu citei de copyright foram anos em que a versão dela na língua inglesa tiveram as notas atualizadas, tá? Então, portanto, essa versão que eu trago para vocês tem as notas de estudo bem mais aprofundadas do que a versão brasileira. Então, vamos ver o que ela diz sobre a palavra cumprir. Ela diz, por 12 vezes, aqui nessa passagem, e também em mais 11 passagens do livro de Mateus, é usada a fórmula do cumprimento. Por exemplo, isso ocorreu para que se cumprisse, reticências, quando falando do Antigo Testamento sendo cumprido nos eventos da vida de Jesus. Alguns desses eventos são cumpridos unicamente por Jesus, enquanto outros são tipológicos ou simbólicos, onde Jesus é o cumprimento último de um tipo do Antigo Testamento. Tipo é como se fosse um símbolo, que aponta para Jesus. Veja a nota em 2,15. Então vamos ver a nota desse outro verso. Morte de Herodes, do Egito eu chamei o meu filho. Então essa passagem se refere ao texto em que Mateus aplica uma profecia lá de Oséias, no Antigo Testamento, a Jesus também. Então a explicação aqui diz o seguinte, do Egito eu chamei o meu filho. Essa citação de Oséias 11, verso 1, se refere, naquele contexto original, a Deus ter chamado a nação de Israel para fora do Egito nos tempos de Moisés. Porém, Mateus, sob a inspiração do Espírito, aplica ela também a Jesus, identificando assim Jesus como o novo Israel saindo do Egito. Mateus vê a história de Israel, que seria o povo, o filho de Deus, recapitulada na vida de Jesus, que é o filho único ou especial de Deus. E assim como Israel, como uma nação criança, foi até o Egito, assim também o menino Jesus foi até lá. E assim como Israel foi conduzido para fora do Egito por Deus, assim também aconteceu com Jesus. Veja o artigo abaixo. Vamos dar uma olhada nesse artigo. É um artigo mais longo, que dá uma explicação mais ampla sobre essa questão de tipologia e Jesus. Então vamos por partes. Os escritores do Novo Testamento entendem que Jesus é o cumprimento da história judaica contado nas escrituras judaicas, ou seja, no Antigo Testamento. Uma forma em que eles enfatizam que Jesus é esse cumprimento é ressaltando um personagem, objeto ou evento do Antigo Testamento, e então conectando ele a Jesus. Nessa correspondência, esse tipo do Antigo Testamento, ou símbolo, é mostrado como que tendo sido feito completo em Jesus, que é algumas vezes chamado de o antitipo. Por exemplo, Mateus conecta Jesus com Israel, citando Oséias 11, verso 1, que fala do povo filho de Deus, Israel, saindo do Egito. Mateus então mostra que Jesus, assim como Israel de antigamente, será liberado do Egito por Deus. Portanto, Israel é um tipo de Jesus e Jesus seria o antitipo nessa simbologia. Para outro exemplo, considere o templo no Evangelho de João. Jesus cumpre os propósitos do templo. Ele é a presença de Deus no meio do seu povo. Confira em João 1, 14 a 18. E de acordo com João 2, 13 a 22, Jesus podia falar do seu corpo, ou seja, dele mesmo, como se fosse o templo. Veja em João 2, versos 20 e 21. E João prossegue mostrando como várias festas judaicas são tipos ou símbolos da pessoa de Jesus e das obras dele. Por exemplo, João entende a festa dos tabernáculos como tipológica sobre a identidade de Jesus como a luz e como a água viva, que são elementos chaves dessa festa. Veja João 8 e 12, também capítulo 7, versos 37 e 38 e capítulo 4, versos 10 e 14. Vamos agora para a nossa quarta Bíblia de estudo? NIV Biblical Theology Study Bible, copyright de 2018 pela Zondervan. Perdão pelo reflexo da luz aí na capa, essa Bíblia ainda não tem no Brasil, tá pessoal? É uma Bíblia de estudo fantástica editada pelo D.A. Carson. O que ela diz sobre o verso 22 do capítulo 1 de Mateus? Sobre a expressão se cumprir. Por 12 vezes, nessa passagem de Mateus e também mais 11 passagens, Mateus fala do Antigo Testamento sendo cumprido nos eventos da vida de Jesus. Então até aqui está bem semelhante à Bíblia de estudo anterior, Mas vamos continuar. Algumas dessas profecias são unicamente cumpridas por Jesus, enquanto outras são tipológicas, onde Jesus é o cumprimento último de um tipo do Antigo Testamento. Aqui, o texto do Antigo Testamento sendo considerado é Isaías 7,14. O contexto imediato do Antigo Testamento sugere que houve um cumprimento parcial nos tempos de Isaías, porque lá em Isaías está escrito, antes que o menino saiba o suficiente para rejeitar o mal e escolher o bem, a terra dos 2 reis que você teme ficarão desertas. Isso é Isaías 7,16, se referindo aos reis Rezim e Peca. Muito bem, então ela já deu um pouco mais de contexto para a gente. Ela fala ainda sobre a palavra virgem, O termo no hebraico, ou seja, de Isaías, também pode significar uma mulher jovem numa idade em que ela já pode casar. Porém, o contexto mais amplo de Isaías promete uma criança que será chamada Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz, e que o seu governo não terá fim. Isaías 9, versos 6 a 7.
Bom, isso aqui já é uma interpretação do comentarista, tá? Porque aqui ele escolheu conectar as profecias de Isaías, que com certeza se referem ao Messias, né? Com essa profecia da mulher jovem que teria um filho chamado Emanuel. E ele segue dizendo: sobre essas profecias do Messias, né? Isso nunca foi verdade para nenhum rei dos judeus até então. A palavra grega que Mateus usa para virgem, parthenos, se refere mais precisamente a uma mulher que nunca teve relações sexuais. A Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento para a língua grega que foi feita antes de Cristo, já havia escolhido essa opção de tradução quando traduziu o texto de Isaías. Então, aparentemente, pelo menos alguns círculos judeus antes de Cristo entendiam que essa passagem de Isaías teria um duplo cumprimento. Ou seja, isso responde a uma pergunta que eu fiz no início do vídeo sobre se Mateus teria sido parcial ao traduzir a palavra jovem moça do hebraico por uma palavra que no grego significava necessariamente virgem. Mas nós vemos aqui que essa interpretação não era particular de Mateus, porque na tradução que os judeus fizeram do texto de Isaías para o grego, né, ainda antes de Cristo, eles já tinham escolhido essa mesma palavra virgem que Mateus usou. E finalmente sobre a palavra Emanuel, do hebraico significa Deus conosco, que também apontava para mais do que uma criança comum nos dias de Isaías. Veja a nota no verso 22 que nós já vimos. Então vamos para frente. Nossa quinta Bíblia de estudo é a NKJV Cultural Background Study Bible, copyright 2017 pela Zondervan. Essa é uma Bíblia excepcional também que infelizmente ainda não tem no Brasil, pelo menos até agora em 2020, quando eu estou gravando esse vídeo. O que é que ela diz? Ela comenta os versos 22 e 23 de Mateus capítulo 1 de uma vez só, que ela repete aqui em itálico, né? O comentário em si é o seguinte: no contexto, o filho de Isaías 7,14 era um sinal para o rei Acais, e provavelmente era um filho do próprio Isaías. Veja Isaías 7, versos 10 a 17 e Isaías 8, versos 3 e 4, que nós já lemos. Os nomes das crianças de Isaías eram sinais para Israel, e isso está explícito lá em Isaías 8, 18. Apesar disso, o filho de Isaías significava não apenas um livramento imediato no próprio tempo deles, mas apontava para uma libertação última, com o nascimento futuro do governante último da linha de Davi. Veja Isaías 9, versos 6 e 7 e Isaías 11, verso 1 a 5. Então aqui ele aponta para as passagens de Isaías que sabidamente se referem ao Messias. Continua dizendo: e essa seria o cumprimento último da promessa do Emanuel, Deus conosco. Significaria que esse rei seria ele mesmo o Deus poderoso de Isaías 9,6, que é um título para Deus em outras passagens de Isaías. Mateus tem em mente o contexto completo daquela seção de Isaías, que ele cita logo depois no texto do seu evangelho. Ele cita Isaías 9, verso 1 e 2, e Mateus 4, versos 15 e 16. Então, basicamente, ele concorda com a Biblical Theology Study Bible. Vamos para a nossa sexta e última Bíblia de estudo, a aclamada The ESV Study Bible, copyright 2008 pela Crossway. Essa Bíblia chegou recentemente ao Brasil também pela SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, chamada Bíblia de Estudo NAA, da qual eu pretendo fazer um review aqui no canal em breve. Mas vamos ver o que ela diz. Sobre o verso 22 de Mateus 1, ou seja, sobre a expressão "isso aconteceu para que se cumprisse", ela diz: essa é a fórmula de cumprimento de Mateus, em que ele aponta para um evento ou ensino de Jesus que cumpre uma passagem do Antigo Testamento, podendo indicar, número 1, um par predição ou cumprimento direto, que ele diz ser o caso aqui, dos versos 22 e 23, ou número 2, o significado completo pretendido de um texto do Antigo Testamento, que segundo essa nota é o que acontece no capítulo 5, versos 17 a 20 de Mateus, ou número 3, uma correspondência com a história de Israel, através de uma tipologia ou comparação que foi divinamente orquestrada. E nesse caso ele cita como exemplo Mateus 2,15, que é aquele texto que nós já vimos, né, em que Deus chamou seu filho do Egito. Muito bem, então essa Bíblia de estudo parece interpretar que a profecia de Isaías era, na verdade, um par predição-cumprimento direto com relação a Jesus. Ou seja, ela não coloca essa passagem nessas classes 2 e 3, em que a correspondência entre um texto novo e do antigo é mais fraca. Agora sobre o verso 23, palavra virgem. O termo grego paternos, virgem, corresponde ao termo hebraico alma, que é usado na profecia de Isaías 7,14, referindo-se ao nascimento virginal do Salvador que viria. E aí ele manda a gente dar uma olhada na nota de Isaías 7,14, que nós não vamos ver nesse vídeo. Já o termo hebraico alma, que significa virgem ou donzela, normalmente denota uma jovem ainda não casada que é virgem. Então esse comentarista aqui é da opinião de que a palavra alma no hebraico traz consigo também um forte sentido de virgem, né? E mais do que falar isso, ele aponta para 3 passagens do Antigo Testamento, né? Gênesis 24:43, Êxodo 2:8 e Salmo 68:25. Eu não vou lá agora, mas posso dizer para vocês o que eu já vi que tem lá. São passagens em que essa palavra alma é usada e que claramente pelo contexto se refere a uma jovem que de fato é virgem, tá?
E a explicação continua. A profecia em Isaías 7,14, que foi ocasionada pela ameaça de ataque a Judá no tempo de Isaías, aponta para a promessa continuada de Deus para com a linhagem do rei Davi. Mateus, portanto, apresenta o nascimento virginal de Jesus como o cumprimento miraculoso de Deus dessa promessa na pessoa de Jesus, o Messias. E ele fecha então dizendo o seguinte: isso traz uma afirmação adicional de que a promessa de que Deus, Emmanuel, o Deus conosco, estará com os seus discípulos em todas as eras, para capacitá-los em sua comissão de fazer discípulos de todas as nações, como Jesus reafirmou em suas palavras do fechamento do Evangelho de Mateus. Vejam, eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Isso está lá em Mateus 28 e 20. Então, muito bacana. Ele fecha a explicação, ressaltando que o título Deus Conosco, lá de Isaías, já apontava para o que Jesus diria na passagem da Grande Comissão, né? Em que ele disse, eu estarei com vocês para sempre até o fim dos tempos. E essa foi a nossa última Bíblia de estudo de hoje. Bom, pessoal, eu sei que essa discussão não ficaria completa sem analisar também essa profecia no contexto original do Antigo Testamento. Então é claro que eu pretendo, na sequência, preparar um vídeo inteiro dedicado a Isaías capítulo 7. Então assim que ele estiver disponível, eu vou adicionar logo abaixo na descrição do vídeo de hoje um link para ele. Mas você gostou das Bíblias de estudo? Então fica ligado no canal que eu pretendo trazer vídeos reviews de todas elas para você que tem uma boa leitura de inglês saber se vale a pena ou não comprar alguma delas. Mas se você ainda não está lendo bem inglês, fique sabendo que essa Bíblia de estudo maravilhosa, a CSB Study Bible, já está disponível no Brasil na versão King James em português. É a chamada Bíblia King James 1611 com estudo Holman. Lembrando que Holman é a produtora dessa Bíblia nos Estados Unidos. E essa versão brasileira já foi revisada em detalhes num vídeo fantástico do YouTube, que por coincidência foi gravada por esse mesmo canal. Basta você seguir o link que está na descrição do vídeo logo abaixo. E finalmente, se você gostou do vídeo de hoje, por favor deixe o seu like, porque deu muito trabalho produzir esse vídeo. E também não deixe de comentar abaixo o que você acha dessa passagem e o que você achou dos pontos levantados no vídeo. Então é isso, aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!